Está começando o Maravilha. Depois de um período de férias, o programa Maravilha retorna numa semana muito importante. 8 de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E o Maravilha retorna com um programa inédito neste dia, que aborda os retrocessos nos direitos das mulheres. Temos hoje a presença da Jocely Queiroz, da União Brasileira de Mulheres, da Vanessa Perini Mugen, assistente social do Centro de Atendimento ao Migrante, e de Luiz Carlos Bonzan, psicólogo e consultor em saúde. Jocely, conversávamos antes aqui que os retrocessos são para todos, mas eles atingem primeiramente, e em especial, as mulheres. Então eu gostaria que tu colocasse para nós um pouquinho quais são os principais retrocessos que as mulheres estão sendo submetidas. Em momentos difíceis de retrocesso, de um golpe como estamos passando e que ainda vai perdurar por alguns momentos, as mulheres são as primeiras a serem atingidas. Todo o processo que acontece em situações, nós mulheres sofremos as violências mais cruéis. Em momentos de desemprego, as mulheres são o maior número de vítimas da violência doméstica. Com a retirada dos direitos que as mulheres e toda a população brasileira está passando, nós estamos caindo numa margem muito baixa de qualidade de vida. O porquê que eu digo isso? As mulheres nos postos de trabalho, elas ocupam os postos mais precarizados. A terceirização é um dos pontos mais altos do retrocesso político. Com a reforma trabalhista, as mulheres elas ficam expostas a lugares insalubres, porque eles retiraram a lei de 2016, onde as mulheres eram proibidas de trabalhar em lugares com periculosidade, com insalubridade que afetasse a mulher gestante e lactante, que seria postos de gasolinas, no chão de fábrica, onde lida de repente com produtos químicos. Com a reforma, elas estão expostas, porque elas só vão poder deixar de trabalhar nesse ambiente, certo? Em relação com o atestado médico. Portanto, o patrão vai ver que com o atestado médico ele vai achar que a mulher não está querendo trabalhar. Então é um dos pontos onde a gente sofre. O aumento da jornada de 8 para 12 horas também, porque a mulher tem a dupla e tripla ou até mais jornadas de trabalho, certo? Sim, a gente ainda vive numa sociedade que a casa é de responsabilidade da mulher, o cuidado dos filhos. Exato, né? A gente tem essa cultura, Sim. certo? Essa cultura que a mulher é a cuidadora do lar, né? Então ela sai de qualquer local do trabalho dela, ela retorna para casa, ela vai ter esse cuidado. Ou ela cuida da família, do marido, dos filhos, ou de um pai que está doente, ou de uma mãe, enfim. Ela é a cuidadora, né? E com a questão da dupla jornada, isso agrava o emocional, acredito eu, né, da mulher, certo? Ela fica mais desgastada. Isso ocorre, daí ela pode estar mais exposta a um acidente de trabalho e a uma doença mental. Que difícil, as pessoas dizem assim, acho que, né, Vanessa? Que as pessoas dizem assim, não, ela não está doente, quando ela tem uma dor, ela está doente, sabe? Mas existe todo um conjunto da sociedade que acha que não. E para agravar ainda mais a situação da mulher, mesmo, as mulheres negras, elas ainda são muito mais prejudicadas que a mulher branca, em todos os sentidos. Com a questão salarial, a mulher já recebe menos que o homem. E em momentos assim, ela vai receber menos ainda. E a mulher negra, então, precisa Talvez seja a primeira a ser demitida, então. Geralmente, sim. Geralmente. E aí, várias situações, às vezes, acaba para a mulher com medo de ser demitida, elas, às vezes, acabam sendo expostas a assédios, certo? Que é uma coisa super séria e muito grave que acontece. Sabe, em qualquer setor onde existe essa situação, essa relação, pode vir a acontecer. E pelo fato de as pessoas dizem, por que a mulher não, sabe, não denuncia? Mas e o medo de perder o emprego? Então, por isso que eu digo, o retrocesso da reforma trouxe um retrocesso enorme para as mulheres. E a gente está voltando a ficar à margem, sabe, do trabalho. Quando tu falavas, eu ia me lembrando de perguntar para a Vanessa, que trabalha com as mulheres que são migrantes, e muitas das mulheres migrantes são mulheres negras também, né? Isso. Como é que é essa questão? Como é que tu colocarias para nós
esse atendimento, as dificuldades, como é que tu vê esses retrocessos? Se a gente pensa na mulher brasileira, né, que já está sofrendo, né, a perda de uma série de direitos, e a gente percebe que elas são as primeiras afetadas, como é que tu colocas essa questão com a mulher migrante? Bom, conforme ela foi falando, né, inclusive eu já estava pensando sobre isso, que na verdade as mulheres migrantes, elas também as barreiras culturais e linguísticas, né, que colocam ela em situação ainda de mais vulnerabilidade que as outras mulheres. E como disse, a maioria das mulheres são mulheres negras, né? Então a gente vê o impacto disso, por exemplo, até para buscar trabalho, né? Se mesmo quando há um tempo atrás, quando essas mulheres chegavam, né, antes da crise, enfim, quando era mais fácil conseguir trabalho, elas sempre, né, comparado aos homens migrantes, eram sempre as mulheres que tinham muito mais dificuldade, né, em conseguir trabalho. E hoje isso é cada vez mais latente. Hoje, então, assim, a gente tem mulheres que estão há 1, 2, 3 anos e não conseguem se inserir no mercado formal de trabalho, né? Então, em vista disso, até a gente tem feito algumas ações junto com elas, no intuito de nós conseguir pensar em outras estratégias, né, para se manter no mundo do trabalho, enfim, né? Seja de estratégias até de, por exemplo, das mulheres poder estar vendo que cada uma tem alguma habilidade, tem alguma questão, né, que sabe fazer, e de poder estar usando isso para poder se manter, que nem, por exemplo, tem mulheres, às vezes tu pergunta, o que tu trabalhava lá no teu país? Daí a mulher diz, não trabalhava. Aí tu pergunta, tá, mas espera aí, o que tu fazia? Tu vendia? Aí quando tu vai ver, ela era vendedora, ela era comerciante, ela pegava alguma coisa num lugar para vender. Mas ela não considerava aquilo como um trabalho, apesar de ser aquilo que propiciava formas de sobrevivência, né? Então a gente também tenta poder estar resgatando, né? O que é o trabalho, qual que é o significado disso. Além disso, a gente vê essa questão dos direitos das mulheres migrantes, por exemplo, o direito à saúde. É uma questão muito difícil dessas mulheres estar conseguindo acessar, principalmente pela barreira do idioma e também a cultural, que muitas vezes vão a um serviço de saúde. A gente também vê muito, né, dificuldade com as mulheres gestantes também, de estar podendo estar acessando esses serviços. E o poder público na nossa cidade tem tido uma preocupação com políticas públicas, com atendimento? Olha, sempre foi muito difícil o diálogo com o poder público sobre a questão migratória, né? Eu acho que a pequenos passos, às vezes a gente tenta avançar, mas a gente vê, por exemplo, que a gente vê que é muito difícil isso. E eu vejo, por exemplo, na esfera federal, desde o golpe, por exemplo, teve vários retrocessos, né? Teve várias questões que impactaram diretamente na vida dos migrantes. Por exemplo, acho que foi no ano passado ou retrasado, do nada, o ministro da Justiça disse que solicitante de refúgio não podia mais sair do país. Só que já tinha um monte de imigrantes que já estavam fora, que tinham trabalho aqui, estavam de férias, tinham ido visitar a família, tinham trabalho aqui, daí não conseguiram voltar para o Brasil, porque numa medida arbitrária disseram que eles não podiam voltar mais, entende? Então, são várias questões, né? E alguns movimentos que a gente tem feito, né, junto às mulheres migrantes, alguns movimentos que temos feitos. Por exemplo, agora a gente tem um projeto Imigrantes em Terra de Imigrantes. A gente vai estar organizando uma cartilha, a Cartilha da Mulher Migrante. Então, dentro dessa cartilha, a gente está trazendo informações básicas para que uma mulher, quando chega aqui, possa poder ter acesso. Como que funciona o fluxo do SUS, o que é o SUS, que direitos tu tem, né, seja na área trabalhista, seja na área da assistência social, no acesso às políticas públicas em geral. Também falando sobre a questão da violência contra a mulher, que é uma questão ainda muito delicada para estar falando com esse público. E a gente tem lá no Centro de Atendimento ao Migrante também um grupo de mulheres que a gente faz quinzenalmente com elas, que é um espaço muito importante que elas próprias trazem, que é um espaço onde elas sentem que é delas, para elas, que vem cada vez se fortalecendo mais, que inclusive às vezes a gente busca estar fomentando, né, o conhecimento de cada uma. Por exemplo, um dia uma imigrante haitiana
foi lá e deu uma oficina de crioulo, que é a língua que falam no Haiti, né? Outro dia, tem uma lá que sabe tricô, não, vou dar aula, né? Posso dar uma oficina. E também trazendo das demandas que ela tem, podendo estar trabalhando com elas dentro desse espaço também. Luiz Carlos, da experiência que tu tens, já que eu sei, em função de uma série de trabalhos realizados e que estão diretamente relacionados à questão das políticas públicas, como tu vês essa questão dos retrocessos, especialmente com relação aos direitos das mulheres? O golpe é uma guerra contra os fracos, vamos colocar nesse sentido, né? E por que uma guerra contra os fracos? Porque, na verdade, o poder econômico, o poder político que usou dessa estratégia do golpe, o fez para conseguir retirar direitos de uma população que tinha uma proteção social, que tinha um sistema de seguridade social que ia proteger. A guerra contra os fracos do golpe, ele se mostra muito claramente quando a gente olha para a seguridade social do Brasil, especificamente para a saúde. Falava-se aqui antes, como a Jo dizia, sobre o cuidado. A mulher tem esse papel muito mais identificado historicamente com o fazer dela, de ser cuidadora. E na saúde, a saúde é uma ciência, é uma área da ciência, as ciências que a compõem, por exemplo, que o fazer se caracteriza por cuidar, muito mais do que por curar, né? Em que pese o que se procura na saúde seja cura, o que se pode oferecer muito mais é o cuidado. E o cuidado, historicamente, é identificado muito mais com o feminino do que com outras construções. Exatamente por isso, o golpe contra os fracos é o golpe contra o cuidado. E aqui vem o golpe contra o fazer historicamente daquilo que é a mulher, daquilo que é o feminino. Não vem só no ataque às políticas públicas, vem no ataque que é aquilo que simboliza a prática da mulher na nossa construção social, que é o cuidado. Especificamente nas políticas públicas mesmo, Olga, o que nós temos aqui de retrocessos para a saúde? Nós tivemos em 2016, em dezembro daquele ano, a promulgação da Emenda Constitucional 95, que é a emenda conhecida pelo limite dos gastos, do teto dos gastos públicos, né? E essa emenda ela tinha um único objetivo: fazer com que o governo, fazer com que o Estado brasileiro gastasse menos com políticas públicas que tenham que ter, por exemplo, ações de cuidado. Uma delas com a saúde, a outra com a educação. A gente também integra aqui a segurança, a gente pode colocar a previdência e outros gastos que têm a ver com o custeio de pessoal, por exemplo. Quando o golpe e os golpistas utilizaram dessa emenda constitucional, eles deram um sinal para todos nós, dizendo o seguinte: de agora em diante nós vamos gastar menos, nós vamos diminuir o investimento público nessas políticas públicas que tendem a garantir a seguridade social das pessoas, e nós vamos usar esse dinheiro em outras coisas, porque não existe poupança quando se fala em gestão pública. Você deixa de gastar em uma área, você vai gastar em outra. E a área que está sendo privilegiada com esse recurso que passou a ser retirado da Seguridade Social, da saúde, por exemplo, são o pagamento dos serviços da dívida pública, ou seja, para pessoas que são muito ricas, muito poderosas, em detrimento dos fracos, que precisam da Seguridade Social. Ou seja, nós temos aqui um golpe, sim, contra a população brasileira, contra os direitos sociais delas, e principalmente naquilo que diz respeito ao cuidado social que nós devemos ter com o nosso povo. E nesse povo que necessita desses cuidados, nós temos as mulheres, que não são apenas a metade da nossa população, até um pouco mais do que ela. Elas representam no mínimo 2/3, porque elas cuidam de si e cuidam de outros. E esse cuidar de outros é que está sendo colocado agora em ameaça, porque você vai tirando estruturas, serviços que antes existiam para isso, que ajudavam essa cuidadora, nessa prática de cuidado, a cuidar dela e dos seus, tá? Para que esse recurso possa ser usado para outras coisas. Temos um exemplo em Caxias do Sul aqui bem claro, o Hospital Geral, que é um hospital 100% SUS, ele atende somente pelo Sistema Único de Saúde. Mas o ministro da Saúde, o Ricardo Barros, esteve aqui no começo do ano agora, e quando ele foi solicitado a garantir mais recursos para a saúde aqui de Caxias, inclusive para o custeio do Hospital Geral, o que disse o ministro Barros do governo golpista? O que ele disse?
Ele disse não, que a salvação para o Hospital Geral seria ele passar a atender para o plano de saúde. Ou seja, ele deu mais veneno do que a cura. Ele quer acabar com o cuidado e não quer ajudar na cura. Ele quer simplesmente trazer quem financia suas campanhas são os planos de saúde, para dentro de uma estrutura que é 100% SUS e que tem um ótimo serviço. Isto é um reflexo do golpe. Alguns anos atrás, jamais se comentaria dizendo, não, vamos atender para planos privados de saúde, que não colocaram um centavo sequer para estruturar o serviço, que é um serviço que tem uma estrutura cara, e agora se cogita que o serviço que os planos de saúde possam usar do Hospital Geral é a oncologia, que é caríssima, que eles não têm estrutura nos seus hospitais, na sua retaguarda. O Hospital Geral é referência? É referência regional. Os planos privados ampliam a sua carteira de clientes, mas não ampliam a estrutura. E agora querem usar a estrutura pública comprada com o dinheiro público para atenderem os seus clientes em detrimento das vagas que tem para os usuários do Sistema Único de Saúde. E sim, uma grande parte dessa população são mulheres que usam, por câncer de mama e várias patologias que as acometem também. Nós temos um depoimento da Monete Esperança, que é uma haitiana que vive há 5 anos no Brasil, e as suas colocações, elas vêm bem ao encontro dessa discussão e dessa problemática que vocês estavam abordando aqui. Olá pessoal, eu sou Monete, eu sou haitiano, saí de lá no Haiti, eu tenho 29 anos, porque eu estou aqui em Caxias há 15 anos, porque eu fico muito feliz eu estar aqui em Caxias. Só porque eu fico um pouco estranha as casas de saúde, porque a pessoa sempre passa dificuldade também. O pessoal não acostuma muito coisa. Hoje eu fico muito feliz porque eu venho na TV, venho gravar uma entrevista com pessoa para mais conhecido, porque tem muita gente que me conhece, tem pessoa também não me conhece. Porque eu várias vezes na TV, só porque hoje eu vou sair a última vez para falar com o pessoal qual dificuldade eu estou passando. Porque na verdade a pessoa sai lá na terra, porque a pessoa deixou família, deixa mãe e pai. Porque quando eu venho aqui em 2013, eu chego aqui, o Brasil estava bem legal. Porque agora a gente passa muita dificuldade, casa de trabalho, sempre é difícil, né? Porque 5 anos eu vou fazer aqui, faz 15 trabalha carteira assinado. 15 meses trabalha, porque sempre foi uma difícil. Graças a Deus também eu sempre civilando, faz uma venda, porque eu trabalho de vendedora. Também das casas de saúde, porque não fica muito bem para nós, porque tem vezes nós vai lá no posto, ficar doente, tem uma dor, porque eles têm que chamar para marcar, ficar doente sempre. É mesmo semana passada eu ficar doente, fui lá no posto, tenho um exame para fazer, eles falam só depois de 4 meses, porque assim é estranho, porque lá no meu terro sempre doente, fui no hospital, fez exame, fez tudo na hora, porque assim eu fico um pouco estranha quando as coisas acontecer. Também quando eu chego aqui também tem muito pessoa faz muito racismo comigo, agora eu acostumo, porque todo o país tem assim. Porque não é todo mundo que vai gostar, né? Porque tem gente sempre assim, não gostou estrangeiro. Porque, na verdade, eu moro aqui, eu estou muito feliz porque eu ficar aqui. Só problema da saúde, problema do trabalho. Tem muito nós haitianos, senegaleses, que sempre sofrem por causa disso. Porque é muito difícil para nós. Tem lugar, pegou gente quando nós chegamos lá e fala, não tem mais trabalho para estrangeiro, não tem vaga, porque eles ficaram um pouco estranhos, porque nós trabalhamos, nós vemos aqui para trabalhar, nós somos mulher forte para trabalhar, porque eles não querem pegar nós, eu acho que é estranho também. Porque o primeiro problema que me aconteceu na minha vida, porque aqui eu chego também a ficar muito estranho um pouco, porque eu perdi meu marido aqui no Brasil, ele morreu já faz 5 anos. Também lá tem um benefício, eu não consegui receber como eles morreu, tá lá no Haiti, quando eu venho, não consegui receber nada, sempre foi na justiça também. Tudo isso é um sofrimento também.
Também tem 4 filhos também lá no Haiti. Já fez 1 ano que ele traz ele para cá, também está sempre esperar visto, sofrido. Tem vezes eu faço comida, não consegui comer também. Tá esperar ele vem, até hoje eu não consegui sair, não consegui visto. Tá esperar para trazer meus filhos, ficar junto para ficar mais feliz. A Monete faz uma colocação de que a situação ela sente bem mais séria com relação ao trabalho, ao emprego, do que quando ela chegou aqui há 5 anos. Então isso evidencia o que a gente conversava sobre a questão dos retrocessos. Como tu vês essa questão do retrocesso com relação ao trabalho e ao emprego para as mulheres? Olga, assim, não é que seja no momento sendo pessimista, mas a realidade em função do golpe que a gente sofreu, eu acho que a tendência ainda é piorar para as mulheres trabalhadoras, independente inclusive de locais de serviço. Eu acho que como eles retiraram, que eu lhes disse, a questão do congelamento de investimentos, coloca a mulher sim numa situação de precariedade. É muito desigual no mundo do trabalho a mulher e o homem, porque a mulher ela não tem ela tem a dificuldade por ser uma cuidadora em poder ter uma condição de mais acesso ao trabalho. Então justamente é um dos motivos aonde ela fica nos postos de locais mais precarizados, certo? Um outro exemplo que eu digo assim da dificuldade que as mulheres têm é a questão como foi retirado grande parte do investimento da Bolsa Família, também coloca a mulher numa situação maior de risco, certo? Como a maioria das mulheres conseguiam ter acesso à Bolsa Família e elas eram as mantedoras da casa, porque muitas hoje criam seus filhos sozinhas, então isso dificulta porque ela também tem a dificuldade de ter o acesso ao trabalho. Com quem ela vai deixar as crianças? Entende? Então, assim, por isso que eu digo, a mulher acaba sempre perdendo, às vezes, as poucas oportunidades de um serviço, de um trabalho que dê uma qualidade para ela enquanto trabalhadora. Como fica a questão, Vanessa, então, das mulheres migrantes, né? Já a partir do depoimento da Monete, até porque ela fala também da questão do preconceito, né? Realmente é uma questão que quando eu também lembro de um caso, né, que uma mulher imigrante, há algum tempo atrás, eu atendendo ela, essa mulher, ela estava fazendo um curso superior, né, é uma mulher negra, imigrante, ela estava fazendo um curso superior na área da saúde, e ela disse, ai Vanessa, eu só estou com medo agora, porque eu não sei o que vai ser quando eu me formar, eu vou chegar lá para atender as pessoas, e elas vão me olhar por causa da minha cor e não vão querer ser atendidas por mim. Ela disse que chegou a falar com o professor dela sobre isso. Então, tu imagina, né? Então, o que essa pessoa sente no dia a dia dela para ela, né, chegar a se perguntar se depois que ela se formasse, se as pessoas, né, como ia ser o racismo que ela ia continuar sofrendo, né? E essa questão até que estava falando do cuidado com os filhos também, que a gente vê, é o que fica sempre na responsabilidade da mulher, né? O cuidado com os filhos. E nas mulheres migrantes, muitas vezes, elas não têm toda essa rede familiar que dá um apoio, não tem, às vezes, a rede também de amizades, enfim. Então, é muito mais difícil para elas. Imagina uma mulher que está ali sozinha, com 2, 3 filhos, e, enfim, mesmo que tu consiga a creche, como é que vai pagar, como é que vai levar a criança na creche? Às vezes mora num bairro muito longe, e mesmo assim a gente sabe que a criança fica doente ou qualquer outra coisa. Inclusive, nas entrevistas de emprego, já pergunto se tem filhos, já é uma coisa negativa. Já disse que tem 2 filhos, tá fora. E ainda mais se a mulher está sozinha ali, qualquer coisa que acontecer, ela vai ter que faltar. Então, essa é... E muitas vezes essa mulher migrante também não busca as redes que poderiam ser de apoio, de auxílio, porque ela tem uma dificuldade, que é a dificuldade de comunicação. Também isso fica muito evidente, Vanessa. A língua é um impeditivo para que ela também se socorra. Muitas vezes? Tanto a língua, mas também a cultura e também o próprio senso comum e a generalização do preconceito. Que dizem que a mulher haitiana é assim, senegalesa é assim, ou, né, se uma pessoa, a empresa, eu não vou mais contratar haitiano porque eles são assim. Gente, então tu não vai mais contratar brasileiro porque um brasileiro agiu de uma forma assim na empresa. Tem muita generalização,
como se todo mundo que fosse daquele país fosse igual, como se todo mundo, até se for entrevistar uma pessoa, um Haiti, cada um vai ter sua concepção de acordo com a vivência que a pessoa teve. Isso é só uma parte, né, Vanessa? Tanto é que teve o ano passado aquela situação daqueles trabalhadores no sistema de escravos. Tinha uma empresa em Caxias do Sul, e não é a primeira, né, que colocando senegaleses, haitianos, o pessoal numa forma subhumana. Então, isso com a reforma agrava, a reforma permite até. Se a gente for ler as entrelinhas da reforma, por isso que a gente costuma dizer, né, a gente está voltando a um período desse. E esse pessoal, os senegaleses, os haitianos, eles são as pessoas que estão mais expostas a isso, infelizmente. E na nossa cidade, por uma questão cultural de preconceitos, isso é muito forte, né? Luiz Carlos, retomando um pouquinho essa questão da perda dos direitos femininos, tu finalizaste o bloco anterior falando na questão do Hospital Geral, né? No atendimento, se a gente pensar oncológico, e aí a gente vem a questão do câncer de mama, lembra sempre das mulheres. Eu queria que tu colocasse um pouquinho mais dessa questão das políticas públicas e da tua visão sobre essa precarização e essa perda de direitos, então, que tu finalizasse esse nosso bloco, dando a tua contribuição nesse sentido. O ministro Ricardo Barros, quando assumiu, ele propôs que nós tivéssemos planos de saúde baratos, pobres, que eram planos pobres para as pessoas pobres. Era mais um capítulo da guerra contra os fracos que o golpe implantou. Nessa esteira, além da questão do Hospital Geral aqui, outras muitas ações foram desenvolvidas pelo atual governo federal. Vou citar algumas delas. Em primeiro lugar, a farmácia popular teve as suas unidades próprias, porque existiam unidades próprias do governo federal para esse programa, foram fechadas. E que eram as unidades que menos tinham problemas com desvios de recursos. Mas elas foram fechadas porque as outras, que são privadas e fazem parte do programa, integram o mercado. Mesmo elas tendo 98% das denúncias de desvios de recursos públicos, elas ficaram abertas, mas as que foram fechadas, dificultando o acesso das pessoas a esse programa, foram as farmácias do próprio governo. Segundo, na área da saúde mental, o atual governo do golpe, ele colocou os manicômios dentro daquilo que nós chamamos de RAPS, Rede de Atenção Psicossocial. Nós conhecemos os manicômios, a história dessas instituições no mundo inteiro. E a história deles é a história pregressa dos campos de concentração. Ou seja, não eram lugares de cura, de cuidado, eram lugares de tortura, eram lugares onde as pessoas eram submetidas a maus tratos. Mas foram esses lugares, com esse histórico, que o governo do golpe colocou na RAPS, na Rede de Atenção Psicossocial, onde tem CAPS e outras estruturas de serviço de saúde mental, para ganharem recursos públicos federais. Certamente não são lugares para atender as pessoas. E nessas instituições nós vamos encontrar histórias de muitas pessoas, inclusive muitas mulheres, que eram assediadas pelos seus patrões, que eram estupradas pelos seus companheiros e que eram internadas para serem escondidas porque elas não deveriam fazer as denúncias. Essa estrutura do golpe, ela ataca políticas públicas que eram universais, que eram democráticas, para um retrocesso nos direitos das pessoas ao acesso aos serviços de saúde e à sua dignidade e cidadania. Mas não fica nisso. Para além das políticas públicas, Olga, nós temos outros aspectos. Por exemplo, o golpe retoma uma pauta de um incentivo ao estupro. Nitidamente ele traz o incentivo ao estupro, inclusive com alguns políticos e pré-candidatos incitando o estupro. Ele traz, de novo, com muita força a pauta de que a mulher deve ganhar menos do que o homem, por mesmas funções que ela desempenha, inclusive com candidatos, pré-candidatos que incentivam e dizem que não pagariam o mesmo valor às mulheres do que pagam aos homens. Ou seja, o golpe, para além da questão da política pública institucional, ele traz no seu bojo conceitos e valores que são retrógrados, que são ameaças à cidadania, à dignidade das mulheres, dos homens e de todos nós. Então, estamos numa semana que comemora o Dia Internacional da Mulher, mas há muito ainda para lutar, tem muito para ser feito, né? Foi muito boa a participação de vocês, a gente tem que agradecer e deixar claro isso, né? Nós estamos vivendo momentos difíceis e que a luta das mulheres, ela precisa cada vez tornar-se mais forte, porque a gente precisa superar, né, esses retrocessos e evitar que eles se tornem mais nefastos do que eles já estão sendo.
O programa Maravilha agradece muito a presença da Jo, da Vanessa, do Luiz Carlos e voltamos, né, na próxima semana.